O meu nome é Dário. Sou segurança noturno de um prédio comercial no centro da cidade. Um daqueles arranha-céus que parecem tocar o céu, mas que à noite se transformam em labirintos de sombras e silêncio. O meu turno começa às 10 da noite e só termina quando os primeiros raios de sol começam a pintar o horizonte, às 6 da manhã. Durante essas 8 longas horas, a minha única companhia são as 24 telas de vigilância, que piscam em preto e branco na minha frente, revelando corredores vazios e salas escuras. É um trabalho solitário, mas eu já me habituei à tranquilidade, ao zumbido constante dos equipamentos eletrônicos e à sensação de ser o único guardião de um gigante adormecido. Mas numa terça-feira, há umas semanas, algo quebrou essa rotina monótona. Era quase 3 da manhã, para ser exato, 2h46. Os meus olhos, já pesados de sono, percorriam as telas por hábito, quando uma delas me chamou a atenção. A câmara do 8º andar, corredor B. Havia uma figura a andar por lá. Os passos eram calmos, ritmados. A pessoa usava um uniforme igual ao meu, com o mesmo logótipo da empresa de segurança no ombro. Tinha até um chaveiro pendurado no cinto, balançando de um lado para o outro, exatamente como o meu. A minha primeira reação foi confusão. Quem estaria ali? Eu era o único segurança de serviço. Talvez fosse um supervisor numa visita surpresa, embora fosse um horário muito estranho para isso. Senti um calafrio percorrer a minha espinha. Peguei no rádio, o aparelho frio na minha mão suada, e chamei pelo meu supervisor. Central, aqui é o Dário. Temos alguém no 8º andar. Podem confirmar? A única resposta foi um chiado agudo, um som distorcido que parecia zombar da minha tentativa de comunicação. Tentei de novo. Nada. Apenas estática. Voltei a olhar para a tela com o coração a bater mais rápido. O homem tinha parado. Estava bem no meio do corredor. E então, lentamente, ele virou-se para a câmara. Foi como se ele soubesse que eu estava a olhar. Ele sorriu. Um sorriso largo que não chegava aos olhos. E foi nesse momento que o meu mundo desabou. Aquele rosto era o meu. O meu primeiro impulso foi pensar que estava a enlouquecer, que o sono e a solidão finalmente me tinham pregado uma partida. Mas o meu corpo estava em alerta máximo. Rapidamente acedi ao arquivo de vídeo, rebobinando os últimos minutos da gravação do 8º andar. A imagem apareceu na tela principal, nítida e inegável. Era eu, o mesmo andar, a mesma postura, o mesmo relógio de pulso que eu estava a usar naquele exato momento. Era idêntico em todos os detalhes, mas havia algo errado. Reparei numa pequena notificação no canto inferior do ecrã, a piscar em vermelho. 0246. Loop iniciado. Loop? Aquilo não fazia sentido. Não era uma falha normal do sistema. De repente, todas as 24 câmaras começaram a piscar ao mesmo tempo. A sala de controlo mergulhou numa sequência frenética de luz e escuridão. A cada vez que as imagens voltavam, por uma fração de segundo, o outro eu estava mais perto. Numa tela, ele estava no final do corredor. Piscou. Na outra, estava junto ao elevador. Piscou de novo. Agora, estava a entrar na escada de emergência. Cada flash era um passo em direção a mim, em direção à sala de controlo. O pânico tomou conta de mim. Agarrei na minha lanterna e saí a correr, decidido a provar que aquilo era uma ilusão, uma falha técnica. Corri pelos corredores escuros do meu andar, abrindo portas, verificando cada canto. Não havia ninguém. O silêncio era absoluto. Quando voltei para a sala, ofegante, a minha respiração ecoava no ambiente tenso. As telas tinham parado de piscar. Agora, a tela principal mostrava uma imagem fixa. A porta da sala de controlo. A minha porta, vista de fora. E ali, refletido no vidro da porta, estava o contorno de um homem parado atrás dela. O meu sangue gelou. Eu estava sozinho na sala. Virei-me lentamente, com o coração na boca, esperando dar de caras com alguém. Não havia nada. Apenas a parede e o som do meu próprio pulso a martelar nos meus ouvidos. Mas quando olhei de volta para o monitor, a imagem na câmara mostrava o contrário. Ele continuava lá, parado atrás de mim, e ele estava a olhar diretamente para mim através da tela. Eram 3h03 da manhã quando o sistema colapsou por completo. Um bip longo e agudo soou, e todas as telas ficaram pretas.
Por um segundo, pensei que tinha acabado. Mas então, elas voltaram a ligar, uma por uma. Só que agora, todas mostravam a mesma imagem. Um corredor vazio. O mesmo corredor, repetido em 24 monitores. Um eco visual do nada. Fiquei paralisado, a olhar para aquela cena surreal, quando uma das telas, no canto superior direito, piscou e mudou. A imagem voltou. Era o outro eu. E ele estava a andar, com passos decididos, em direção à sala de segurança. A minha sala. Num ato de desespero, peguei no meu telemóvel e comecei a gravar. Se algo me acontecesse, pelo menos haveria uma prova. Precisava de um registro que não estivesse ligado ao sistema do prédio. Foi nesse momento que as luzes se apagaram. A escuridão foi total, densa. O único brilho vinha da tela do meu telemóvel. No silêncio que se seguiu, ouvi um som que fez o meu estômago revirar. O barulho do elevador. Estava a subir. E parou no meu andar. Logo depois, passos. Lentos, arrastados, do lado de fora da porta. A maçaneta começou a girar, devagar. Um clique metálico que parecia durar uma eternidade. Eu recuei, tropeçando na minha própria cadeira, tremendo da cabeça aos pés. A porta abriu-se. Olhei para a tela do meu telemóvel, que ainda gravava. A gravação mostrava o momento exato em que a porta se abriu. Mas não entrou ninguém. Quer dizer, ninguém visível. A câmera do telemóvel registrou apenas a porta a abrir-se para o corredor escuro, e em seguida, duas sombras a projetarem-se sobre mim, engolindo a pouca luz que restava. Na manhã seguinte, o meu supervisor encontrou-me. Eu estava sentado na cadeira, os olhos abertos, mas a olhar para o vazio. Ele disse que eu estava a dormir, mas eu não dormi. Ele perguntou se eu estava bem, mas eu não conseguia formar as palavras para responder. A minha mente era uma tela em branco. A única coisa que eu conseguia fazer era olhar para os monitores. Ele revisou as gravações da noite anterior, provavelmente para se certificar de que eu não tinha abandonado o meu posto. Havia um trecho final, gravado por volta das 5h59 da manhã, sem som. A imagem mostrava-me a levantar, a desligar um dos monitores com um gesto calmo e a ir embora, como se o meu turno tivesse acabado normalmente. Mas eu juro por tudo o que é mais sagrado que eu nunca saí daquela sala. Eu estive ali o tempo todo. Desde então, algo mudou. As câmaras de segurança agora mostram sempre a mesma coisa. Um homem sentado na cadeira de controlo, de costas para a câmara, completamente imóvel. Ele está sempre lá, olhando fixamente para os monitores. E segundo os meus colegas que agora trabalham durante o dia, sempre que alguém entra na sala, vê exatamente isso. Um segurança idêntico a mim sentado na cadeira. Mas eles dizem que nunca conseguem ver o rosto dele. Ele nunca se vira. O meu nome é Dário, e eu acho que ainda estou naquela sala, preso atrás das telas. Obrigado por terem ouvido a minha história até ao fim. Se gostaram deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar um like e de se inscreverem no canal para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima.